A pessoa que escuta as palavras de Deus e pratica aquilo que aprende, sempre será bem-sucedida. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o Senhor Jesus falou sobre a pessoa que ouve a palavra e atende. E ele falou também sobre aquele que ouve e despreza. E ele diz da seguinte maneira: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então preste atenção na importância da gente ouvir a palavra de Deus, entender e segurar aquela palavra no coração. Porque durante a nossa vida aqui na terra, os ventos hão de soprar, as chuvas vão cair, vai formar correnteza e tudo isso vai vir de encontro a nós. E eu estou falando isso no sentido espiritual. A vida de ninguém é um mar de rosas. Virão lutas, dificuldades, dores, tristezas, enfermidades no corpo, na alma. Nesse mundo a gente está sujeito a tudo isso. Mas Jesus está dizendo aqui: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Quer dizer, tomou uma posição certa na vida, respeitou a palavra, foi obediente ao que Deus disse. Seja qual for o seu propósito na vida, lute por ele, mas não estenda a sua mão para a iniquidade, para o pecado. Respeite a palavra, viva no temor do Senhor, entregue a ele o seu caminho, confia nele e o mais ele fará. Nunca despreze a palavra de Deus, porque a pessoa que despreza a palavra, ela não tem paz. O Senhor Jesus diz aqui: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Meu querido, minha querida, quando você lê a Bíblia, ou ouve a pregação, e entende a palavra, e você se firma naquela palavra, assume aquilo que Deus está falando com você, pode vir a tempestade que vier, você permanece firme, ao contrário das pessoas que desprezam. Ainda que seja uma pessoa de muitos bens, de muitas posses, ainda que seja até muito religiosa, mas se ela não viver de acordo com a palavra de Deus, quando as crises surgirem, ela não vai suportar. E crises surgem sempre, na vida financeira, na vida sentimental, no casamento, na vida familiar. Enfim, não é difícil você encontrar por aí pessoas que um dia foram bem-sucedidas e hoje são um fracasso. Bons maridos, boas esposas, hoje estão separados. Pais que não falam mais com os filhos, filhos que não falam com os pais, pessoas sofrendo com enfermidades no corpo, com dores na alma, sem ter esperança de se erguerem novamente. Tudo isso tem acontecido na vida de muitas pessoas. São os ventos que assopram, são as chuvas que vêm, as correntezas que combatem a nossa casa. Estou dizendo a nossa vida. Quantos casais que se amavam de verdade, hoje já não suportam mais olhar um para o outro. Por quê? Porque construíram as suas vidas, os seus lares, sobre a areia movediça da emoção, da paixão, do desejo, do engano, das riquezas, e não tiveram tempo para buscar a Deus. Pessoas de bem, mas que não prepararam os seus corações para buscar ao Senhor, que criaram seus filhos longe do temor de Deus. Hoje estão amargando uma vida de derrotas.
e de sofrimento. Observe que Jesus fala sobre 4 coisas que normalmente acontecem na vida de todo mundo. Está escrito no versículo 25 e também no 27. Diz assim: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Veja que tudo isso acontece com todas as pessoas, tanto aquelas que obedecem a Deus, quanto as que não obedecem. Todas as pessoas passam por tribulações aqui no mundo. E Jesus está falando aqui em sentido figurado. Esse negócio desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, são provações que a gente enfrenta de vez em quando, e o Senhor compara cada pessoa como uma casa. E aí ele fala sobre os 2 tipos de pessoas. Aquela que fez tudo conforme a palavra de Deus e aquela outra que não se importou em conhecer a vontade de Deus. E isso é certo. Você pode observar por aí que você vai ver que a pessoa que diz que não tem tempo, aquele que pensou que é sábio bastante para dirigir a própria vida, acha que não precisa de Deus, mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai dar com os burros na água. Por falar nisso, deixe eu apresentar para você este livro aqui, ó. Nele eu ensino o que você precisa saber sobre fé e oração. É para quando você for orar, você não dá com os burros na água. Aqui você terá respostas para algumas perguntas, como: que garantia eu tenho que Deus vai atender a minha oração? Quantas vezes eu preciso repetir a mesma oração? O que eu faço se eu não estiver vendo o resultado? Quais são as coisas que anulam a minha oração? E tem muito mais aí. São 142 páginas de revelação de Deus, que vão ensinar você a confiar na sua oração. Meu querido, Deus não mente nunca. Quando a gente aprende a usar a fé, a coisa funciona. Você precisa ler esse livro. O poder de Deus está à sua espera. Custa R$ 75 à vista no Pix, e você pode também pagar no cartão de crédito em até 5 vezes sem juros. O frete é grátis. Quando terminar o nosso estudo, você vai fazer o seguinte: você vai enviar um e-mail para editora@entendabiblia.com, citando o telefone, nome, endereço completo, CEP, e junto com a confirmação do pedido você vai receber um código para acompanhar a entrega da mercadoria. Não deixe o demônio te convencer do contrário, não. Você não pode deixar de ler esse livro. Vamos então voltar ao nosso estudo. Jesus está falando sobre 4 coisas que normalmente acontecem. E eu já citei aqui: a chuva que cai, os rios que correm, os ventos que assopram e combatem a casa. Então aqui o mestre está falando que a chuva fez aumentar os rios, formou a correnteza que, associada ao vento, combateram contra a casa, que no caso é cada um de nós. E Jesus aqui, em sentido figurado, ele está falando das forças do mal, que de tempo em tempo decidem nos atacar. É um problema aqui, é outro ali, é o vento que sopra contra. Tudo isso são espíritos infernais que vêm para roubar a nossa felicidade, para tirar a nossa paz, para matar os nossos sonhos e nos destruir completamente. Jesus falou que o ladrão ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas se você estiver firme na rocha, quer dizer, na fé em Cristo, não vai te acontecer nada. Nós temos que olhar para a palavra do Senhor Deus, segurar, guardar ela no coração e agir conforme aquilo que nós entendemos durante a pregação da palavra ou da leitura da Bíblia. E aí, haja o que houver, venha a tempestade que vier, nós não vamos cair. Outra coisa, se você tem notado que depois que você começou a sua caminhada com Deus, parece que os seus problemas aumentaram, as coisas parecem que ficaram mais difíceis, meu irmãozinho, minha irmãzinha, isso é Satanás fazendo pressão para você desistir do combate.
Nunca desista, a sua vitória é garantida. O que acontece é que quando um filho, uma filha de Deus, decide que não vai mais ser escravo de Satanás, não vai mais se submeter a ele, não vai mais aceitar a derrota, então quando ele vê que está perdendo a batalha, ele vem e se coloca ao lado daquela pessoa para atrapalhar os seus planos e fazer com que ela desista de enfrentá-lo. Nunca desista. Lá no livro de Zacarias, no capítulo 3, o profeta disse o seguinte, está escrito assim: ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Quer dizer, diante de Jesus. A expressão anjo do Senhor, ela é usada para se referir ao Senhor Jesus antes da sua encarnação, antes dele ter vindo a este mundo. Então diz aqui que o sumo sacerdote Josué, ele estava na presença de Deus. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Isso acontece ainda hoje. Quando o Josué nos dias atuais, o homem de Deus, eu, você, se coloca diante do Senhor para servi-lo, Satanás vem à sua mão direita para se opor ao Filho de Deus. E aí muitas vezes a pessoa pensa, não adianta orar, Deus não ouve, Deus não responde, a minha situação não muda. Ô meu irmãozinho, minha irmãzinha, acorde. Claro que Deus está ouvindo e isso é uma pressão que o bicho está fazendo para você desistir. Se ele se opunha ao sumo sacerdote Josué, você acha que ele não vai se opor a mim, a você? Vai! E já está se opondo. Mas se você se mantiver fiel, diz a Bíblia, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você resistir, ele não vai conseguir te impedir e você vai obter a vitória. Fique firme, porque quanto mais perto você tiver de alcançar a sua bênção, a sua vitória, mais o inimigo vai te tentar. Mas de uma coisa você pode ter certeza: Deus é fiel. Vamos orar? Pai, ajuda a cada um de nós a praticar tudo o que o Senhor nos tem ensinado. Que a nossa vida sempre esteja firmada sobre a Tua palavra. E essa pessoa que até hoje andava balançando para cá e para lá, que a partir de agora ela comece a se firmar na Tua palavra. Meu Deus, porque dessa forma nós nunca veremos de tropeçar. Ainda que venham os ventos, as tempestades mais terríveis, não haveremos de cair. Oh meu Deus, quem em Ti confia jamais será decepcionado. Agora, Pai, eu oro em favor dessa pessoa que me assiste. Pai, essa pessoa que arrumou um emprego, e agora ela já não está mais tendo muito tempo, mas ainda assim ela está procurando ao Senhor. Essa outra, meu Deus, também que arrumou um emprego, e agora Satanás começa a colocar nela alguns problemas, levando ela para o médico, para fazer que ela perca dias de trabalho e assim seja demitida do seu trabalho. Meu Deus, em nome de Jesus, eu amarro esse espírito que está tentando tirar essa pessoa da sua presença e que não quer permitir que essa pessoa prospere na vida. Pai, olha agora para essa pessoa que iniciou a caminhada com Jesus, mas as coisas começaram a ficar difíceis e ela está prestes a desistir. Essa pessoa que já estava dizendo para si mesma, eu vou parar agora. Ela agora está dizendo, eu ia parar. Eu não vou mais. Eu não sabia que toda essa tribulação é obra do diabo, que se coloca ao meu lado para fazer oposição. Meu Deus, eu vou ajudar essa pessoa com o poder que o Senhor tem me dado. E no nome de Jesus eu determino que essa oposição caia por terra agora. E eu falo com você, demônio que está colocando problemas no pescoço dessa pessoa. Você que usou o doutor para falar que ela está com problema nos ossos, você está amarrado em nome de Jesus. Porque problema você coloca, mas Deus
joga por terra o teu problema. Em nome de Jesus eu repreendo o mal que está na sua vida. Eu mando que saia. Em nome de Jesus eu falo com você. Você que está orando comigo agora, eu falo para você, seja abençoado. Não abra mão da tua bênção, porque o Senhor te dará a vitória. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Amém.